E assim ficou a configuração de início e final para o concurso Final Zero 3590 da Lotofácil. Essa é a primeira vez que sai em toda a história da Lotofácil, desde quando começou, já se passou 3.590 resultados, 3.590 concursos, 3.590 sorteios. E nunca saiu essa combinação de início e final com a 04 iniciando na primeira linha e finalizando com 21, 22 e 23. Eu tenho conferido com vocês aqui todos os dias e já vimos aqui combinações que já saiu mais de 10 vezes, 15 vezes ou mais. Essa combinação aqui nunca saiu. Essa foi a primeira vez que saiu, conforme mostra o nosso sistema inteligente aqui. Olha só, a única vez que veio na Lotofácil foi esse concurso 3.590, iniciando com 04, finalizando com 21, 22 e 23. Esse início com 04 já estava mais de 40 resultados que ainda não tinha saído mais, né? Ou seja, essa foi a primeira vez que saiu nesse mês de janeiro, primeiro mês do ano. Mas existem duas dezenas que estão bem mais atrasadas na primeira linha, que é a dezena 03, vindo apenas só a dezena 03, já estamos desde 23 de junho do ano passado, mais de 6 meses ali, que não sai apenas a 03 na primeira linha, somente a 02 desde setembro de 2025, que não vem só a 02 na primeira linha, e só a 01 desde o concurso 3.529 lá no mês de novembro, no início do mês de novembro do ano passado. Essas três dezenas são as mais atrasadas aqui. Então, se você for colocar uma dezena na primeira linha, você sabe que temos essa prioridade aqui dessas três dezenas. Evite colocar 04 e 05. Assim você vai eliminar milhares de combinações com essa possibilidade. Na verdade, milhões de combinações. Porque quando você trabalha só com uma dezena na primeira linha, principalmente como fixa, você já eliminou as 3 milhões de combinações na Lotofácil. Aliás, as mais de 3 milhões e 200 mil combinações, tá? Só com essa configuração de linhas aqui. E por isso que quando sai um início com apenas uma única dezena, dificilmente acumula, pois o número de combinações ele fica abaixo de 50 mil combinações existentes, porque com certeza a pessoa trabalhou com essa dezena fixa, tá? Na maioria das vezes, ok? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos começando aqui mais um estudo avançado para Lotofácil desta segunda-feira. Concurso 3.591 promete. Lembrando que o concurso da segunda-feira sempre é uma caixinha de surpresa. Mas eu vou deixar aqui algumas possibilidades que você pode estar utilizando a seu favor. E hoje, de volta com o estudo das ímpares e pares, tá, pessoal? Já fazia alguns dias que a gente não falava mais sobre isso, mas a partir de hoje a gente retorna aqui com aquela análise das dezenas pares e ímpares que saiu no resultado. Vamos começar aqui com as dezenas pares, onde veio em maioria. Quando vier as ímpares em maioria, a gente começa pelas ímpares ou vice-versa. Olha, veio 8 dezenas pares, as pares ultimamente têm predominado muito, e acredite, essa foi a primeira vez que essa combinação saiu na Lotofácil. O nosso sistema inteligente, ele faz a varredura geral para saber quantas combinações iguais a essas tiveram, e ele encontrou apenas um único resultado, que foi esse daqui. Ou seja, você já sabe que 8 dezenas pares, existe ali um número bem limitado, pois 8 dezenas pares não somam nem 500 combinações na Lotofácil. Por isso que você vê algumas combinações elas repetirem com mais frequência. 8 dezenas pares, elas têm um total ali de combinações inferior ao de 8 dezenas ímpares. Existem apenas 495 combinações com 8 pares. E até o momento, já correram quantos resultados com 8 dezenas pares?
segundo aqui a nossa tabela de alertas, 909 concursos com 8 dezenas pares. É de se admirar que ainda exista combinações de pares que ainda não saiu. Pois é, ainda existe. E essa era uma delas. 909 concursos, saindo 8 pares e 7 ímpares. E existe apenas 495 combinações existentes de 8 pares. Teoricamente, todas as combinações já deveriam ter saído, mas na prática isso ainda não aconteceu. Existem várias combinações ainda, não muitas, que ainda não saíram na Lotofácil. No dia que isso acontecer, de vir todas as combinações, de não ficar mais nenhuma, aí já começa aquela possibilidade de repetir 15 pontos na Lotofácil, tá? Já com 7 dezenas ímpares, existe ali um montante bem maior. Se você combinar 13 ímpares, 7 a 7, existe um montante bem maior. E a gente precisa entender isso, ok? Vamos prosseguir aqui com as nossas análises das dezenas pares. Quantas dezenas por par veio nesse concurso? Veio a dezena 04, a dezena 10, a 16, a 20 e a 22. Veio 5 dezenas por par neste concurso. Quantos múltiplos de 3 veio dentro das pares? Veio a dezena 06, a 12 e só. Veio 2 dezenas múltiplos de 3 dentro das dezenas pares. É sempre bom você focar nesse detalhamento. Vamos ver aqui quantas vezes ou quanto tempo demorou para sair essas 3 dezenas, na verdade essas 5 dezenas por par na Lotofácil. Essas dezenas por par já saiu 91 vezes na Lotofácil, somente essas 5 dezenas. E estava com atraso de 3 concursos, né? Ultimamente, comparando com os últimos 3 resultados que saiu, demorou no máximo ali 3 resultados. É uma combinação que tem sido bem quente nos últimos resultados, hein? Essas 5 dezenas por par. Inclusive, vamos até dar uma olhada aqui na tabela para a gente entender. Olha só. Essa mesma combinação aqui, ela veio no concurso final 0, concurso 3.587, 3.585, 3.581. 4 vezes aqui nos últimos 10 resultados. E isso pra gente é considerado algo raro aqui nas Purupá, hein? Tivemos aqui também a mesma combinação no concurso 3.565. Ou seja, essa combinação ultimamente ela tem superado. Ela tem superado as expectativas aqui. Muito bom. Isso mostra que a Lotofácil continua sendo uma loteria de momentos. Pois se você ver daqui para trás, onde saiu essa combinação de puro par, não tivemos essa recorrência toda. Olha só. Começou a sair aqui do concurso 3.565 para baixo, até o atual. Mas daqui para trás, olha só quanto tempo demorou para poder sair essa mesma combinação aqui que você está vendo. Olha isso. Olha só quanto tempo, pessoal. A Lotofácil é uma loteria de momentos. Olha só quanto tempo demorou. Mais de 100 resultados. Mais de 100 resultados. Para poder voltar a sair essa combinação de 5 dezenas por par. Ou seja, a gente precisa, mais uma vez, estar sempre observando os últimos 20 resultados. Não tem jeito. Tudo pode mudar de 20 resultados para cá. Ok? Vamos prosseguir. E agora testando as dezenas ímpares que saiu. E foi 7 dezenas ímpares. Vamos ver quantas vezes essas 7 dezenas ímpares já foram sorteadas na Lotofácil. Estamos diante de uma combinação que também veio apenas uma única vez em toda a história da Lotofácil. Diferente das dezenas pares, as dezenas ímpares têm um acervo maior de combinações, tá, pessoal?
Então, com isso, nós estamos falando de 1.716 combinações existentes de 7 dezenas ímpares na Loto Fácil. 1.716 comparando com 495 combinações. E dentro daquilo que saiu, que foi 909 vezes, ainda tem muita lenha para queimar aqui dentro das dezenas ímpares. Ainda existem muitas combinações que ainda não saíram. Muitas combinações mesmo, tá? E eu me arrisco a dizer que ainda existe ali aproximadamente umas 1.000 combinações de 7 ímpares que ainda não saíram. Beleza? Por isso que é sempre bom quando você for trabalhar com 7 dezenas ímpares, você escolher combinações exclusivas. Vamos dar uma olhada aqui na combinação anterior que saiu, que também veio 7 dezenas para a gente ver se já repetiu em algum momento. Essa foi a combinação que saiu no concurso anterior. Essa saiu 2 vezes. Só que demorou 3.097 concursos para poder repetir. Isso estamos falando lá em 2009, no concurso 492, há mais de 3.000 resultados atrás. Ou seja, mesmo tendo saído alguma combinação de 7 ímpares, não é interessante a gente repetir. Vamos pegar essa outra que saiu aqui no concurso 3.586. Essa foi mais uma combinação que também nunca tinha saído. Essa foi a única vez que saiu, que foi no 3.586. Isso é só para você ver, pessoal, como é importante a gente estudar as dezenas da Loto Fácil. Vou testar só mais esses 2 últimos resultados aqui, para a gente prosseguir com as nossas análises. Essa combinação aqui foi que saiu no concurso 3.583. Mais uma combinação única. 7 concursos de atraso. Também nunca tinha saído antes. Ou seja, se você vai escolher as suas combinações de 7 ímpares, é importante que você simplesmente não repita combinações que já saíram. Se tiver tendência de sair 7 ímpares e 8 pares. E vamos testar a última para a gente ver aqui. E essa combinação aqui saiu no concurso 3.582. Essa repetiu, demorou 236 concursos para sair. Demorou quase um ano para poder repetir. Beleza? Voltando aqui ao resultado atual, veio quantas dezenas por o primo? Veio a 11, a 17, a 19 e 23. Foram as únicas dezenas por o primos. Na verdade, as únicas não, veio até sobrecarregado. Ficou de fora só a 07. Vamos ver quanto tempo demorou para poder sair essas 4 dezenas por o primo. Demorou 11 concursos. Ultimamente está saindo bastante essas 4 dezenas por o primo. Beleza, pessoal? Agora vamos direto aqui para o nosso estudo da moldura. Olha só que legal. Dessa vez veio todas as dezenas do meio. Sobrecarregou legal as dezenas do meio aqui. Vindo as 6 dezenas do meio aqui. 06, 10, 11, 15, 16 e 20. Essas 6 dezenas que veio nesse concurso aqui. Vamos ver quantas vezes isso já aconteceu de vir essas 6 dezenas nesse meio aqui da moldura. Isso aconteceu de vir 92 vezes. Demorou 31 concursos para poder sair. O penúltimo atraso foi de 66 resultados. Foi a última vez que saiu esses 6 números do meio da moldura aqui. Agora com a 04, que inclusive tivemos até
meio e início. Tivemos até duas ocorrências aqui do início e meio. O que é que significa isso? Se eu testei apenas a dezena do meio, significa que tivemos duas ocorrências com a primeira linha vazia, com esse meio aqui, tá? Tivemos duas ocorrências. Isso foi lá em 2021 e em 2016. Tivemos no concurso 2172 e 1352. Vamos ver se é isso mesmo? 2160, 2172. Vamos dar uma olhada na tabela de ciclo. 2172. Exatamente isso aqui, ó. Onde veio a linha vazia aqui iniciando. E com todas as dezenas do meio, 06, 10, 11, 15, 16 e 20. O outro concurso foi no concurso 1352. Mil trezentos e cinquenta e dois. Tá aqui o resultado. Também veio a linha 1 vazia, com as 6 dezenas do meio da moldura. O que é que isso influencia nos nossos estudos, pessoal? Eu sempre falo aqui, quando essas dezenas estão fortes para vir concentrada no meio, a tendência é que venha poucas dezenas em alguma dessas duas linhas, seja ela na primeira linha ou na última linha. Nesse caso aqui foi a primeira linha que veio zerado e a última linha que veio com 4 dezenas. Então fica aí a dica. É sempre bom lembrar que quando esse meio aqui ele está fraco, a tendência é que se espalhe as dezenas aqui nesse início e final. Beleza? Então é assim que a gente vai conseguindo analisar essas dezenas do meio com as duas linhas de início e final. A última vez que tinha saído foi aqui. E aqui veio duas dezenas apenas na primeira linha. Vamos ver mais outra ocorrência aqui que saiu. As 6 dezenas. Nesse caso aqui veio sobrecarregado até demais, né? Veio 13 dezenas da moldura. E aqui veio duas dezenas na última linha. As dezenas que estão fortes para vir nesse próximo concurso iniciando com 02, seguido de 04 e 03 aqui talvez seja uma boa escolha devido a essa referência aqui. Então a gente tem um possível início 2, 3, 4 aqui. Pode ser que oscile para 1, 2, 3, 4, mais uma vez que saiu aqui. Ou 2, 3, 4, 5. Lembrando que 3 dezenas está atrasado aqui. 3 dezenas é o maior padrão. A tendência é que a cada 3 concursos nós temos um início com 3 dezenas, né? Mais ou menos isso. Então, seguindo a tendência, está atrasado 3 dezenas aqui. Então, a gente pode iniciar com esse 2, 3 e 4. E aí, expandindo para os demais ou as demais possibilidades. Os demais inícios. 2, 3, 4, 5. Vamos manter esses 2, 3 e 4 aqui. E expandir para 2, 3, 4, 5. O final que está forte para vir nesse próximo concurso aqui, a gente pode iniciar o final com a 21 mesmo, ou 22. Nós temos essas duas referências aqui. A gente pode começar pelo final base, iniciando com 21, seguido de 22. E se essa 22 não vir, a maior referência que a gente tem aqui no momento é de 6 concursos, viu, pessoal? Então fica aí
a dica. A dezena 22 não saiu mais do que 6 concursos e isso é uma referência para a gente. Então não dá para iniciar com 22 aqui não. Vamos iniciar com 21, seguido aqui de 24 ou 23. Essa 23, apesar de eu não estar confiante, a gente pode colocar ela como uma variável aqui, já que essa 22 para mim ela não venha. Então nós temos dois finais na verdade aqui. Final 21, 23 e 24 mesmo, tá? Esse final para mim é o mais adequado para o próximo concurso, devido a esse esfriamento aqui da 25. Então 21, 23 e 24 para mim é o melhor início base, que inclusive uma combinação que está atrasada. Quanto tempo faz que não vem? O 21, 23 e 24, 65 concursos. 65 concursos é o atraso aqui de 21, 23 e 24. Veio lá no dia 29 de outubro de 2025. Então fica aí a referência que temos do final 21, 23 e 24. Aí você pode tirar uma print dessa tela. De repente você pode achar um outro início que... Aliás, um outro final, perdão. Achar um outro final que esteja dentro daquilo que você espera. Seja com 3 dezenas, seja com 2 dezenas. Temos aqui alguns inícios, alguns finais que estão atrasados, só falando de início. Alguns finais que estão atrasados com 2 dezenas. Com uma dezena, talvez você goste também, não sei. Com uma dezena está aqui. 23, 25 são as dezenas que estão atrasadas, como finais. Com 4 dezenas, os mais atrasados é esses dois aqui, ó. 21, 23 e 24 e 25, 21, 22, 23, 24 e 25. Esses são os dois mais atrasados com 4 dezenas. Da mesma forma para início. Esse é o início com 4 dezenas. Esse é o início com 3 dezenas. Agora sim. Com 2 dezenas. 3 e 4 que é o mais atrasado ainda. Com uma dezena não vou mostrar porque já acabei mostrando no início do vídeo. Beleza, pessoal? E antes de continuar aqui, vamos testar esse início com esse final que a gente escolheu. Para ver se tem relevância, né? O 21, 23, 24. É uma configuração que está atrasada. E bem atrasada. 13 de março de 2024. Beleza? E eu vou ficando por aqui. Boa sorte a todos, um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.